Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o próprio reino de Clover. A gente sabe que desde o início o Asta possui um poder demoníaco, desde que ele acabou se encontrando com o Grimório do Trevo de 5 folhas. Porém, ninguém nunca notou este poder, ninguém nunca percebeu que ele estava utilizando um poder que vem de um demônio. Além disso, até a aparição propriamente dita do Zegrid, ninguém falava sobre esses seres em Black Clover, ninguém falava sobre o clã dos demônios. Porém, aparentemente, desde sempre todo mundo sabia sobre eles. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Então já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, em Black Clover o clã dos demônios é um dos clãs mais poderosos, eles possuem os poderes mais poderosos e atualmente o líder dos demônios são os maiores rivais do arco atual do mangá. Nesse momento os nossos grandes magos estão dando tudo de si enfrentando a tríade pra impedir que o seu plano se concretize e eles consigam abrir o portão de Qliphort, assim permitindo que todos os demônios escapem do submundo e também principalmente os 3 grandes líderes do submundo, os 3 grandes reis dos demônios, que inclusive estão 2 confirmados como já tendo seus receptáculos, no caso o Dante e também o Zenon. Porém o Asta desde sempre possui um poder demoníaco e ninguém fazia ideia sobre isso, ninguém sabia que ele possuía o seu poder, que o seu poder vinha de um demônio. E como eu citei, até a chegada do Zegrid, até a gente descobrir todo o seu plano e conhecermos o Palácio das Sombras, a gente nem mesmo sabia da existência do clã dos demônios. A gente apenas conhecia o grande demônio ancestral, que a gente agora sabe que é um Lorde Demônio, e também a lenda do Grimório do Asta. A gente também já tinha visto o Lieb, mas só por causa do Asta, nem mesmo o garoto da antimagia em um certo momento lembrava sobre ele. Mas aparentemente os grandes magos do reino de Clover já sabiam sobre a existência do clã dos demônios, principalmente os mais poderosos como Julius Novachronos, por exemplo. Mesmo assim, a existência dos demônios nunca foi citada em Black Clover. E vamos lá, quando o arco dos elfos chegou ao fim, ou melhor, quando o arco do demônio Zegrid chegou ao fim e ele foi realmente derrotado, todo mundo passou a culpar os demônios pelo que havia acontecido, logo culparam Asta e a Sekiri por possuírem poderes demoníacos e dessa forma os atacaram. E ali a gente viu que todo o Congresso Mágico sabia sobre as lendas dos demônios, sobre o clã dos demônios, sobre tudo o que havia acontecido no passado. Mesmo assim, essa era uma informação completamente secreta no mundo de Black Clover, ninguém sabia sobre eles. Porém agora, conhecendo mais sobre a história do próprio reino de Clover, a gente descobriu sobre a existência de 2 clãs que sabiam quase tudo sobre os demônios. O primeiro clã não tinha nenhuma ligação direta com os demônios realmente, e eu estou falando no caso do clã Agrippa, o clã do Gordon. E isso porque a sua família há gerações e gerações estudavam os poderes demoníacos para conseguir aprender mais e se aperfeiçoar sobre os poderes amaldiçoados, sobre maldições. E então, dessa forma, o caminho desse clã acabou cruzando diretamente com o caminho dos demônios. E agora a gente sabe necessariamente o porquê disso, o porquê deles acabarem sabendo um pouco mais sobre os demônios, é justamente porque as maldições pertencem a Megícula. Megícula acaba sendo ligada a todas as maldições do mundo, sendo indiretamente o poder principal de todas as maldições, e dessa forma o clã Agrippa acabou descobrindo a existência de Megícula porque as gerações eles acabavam buscando maldições para combate. Eles sempre buscaram se fortalecer através das maldições, pelo menos até a chegada da geração atual, a geração do pai do Gordon, que buscava estudar as maldições justamente para tentar usar elas para o bem, vamos dizer assim. Basicamente eles queriam acabar com maldições e também utilizá-las para curar, utilizar todo o conhecimento de gerações para o bem. Acontece que eles não são os únicos clãs do reino de Clover que possuíam esses conhecimentos, que sabiam sobre maldições, sabiam sobre Megícula, mas sabiam muito mais, sabiam necessariamente e especificamente sobre a existência dos demônios e como trazê-los a este mundo, invocando os demônios para o mundo físico, para o mundo dos magos. E agora estamos falando no caso, obviamente, da família Faust, a família do Night. Essa família estudava por gerações os poderes demoníacos, não só isso, como eles utilizavam os poderes dos demônios para se fortalecer, como eles controlavam os demônios. Eles estudavam muito como trazer aquele poder para o mundo físico, para o mundo dos magos, e assim, dessa forma, realizar o ritual, onde eles se tornariam receptáculos demoníacos e conseguiriam toda a mana do outro mundo para ficar muito mais poderosos. E como a gente sabe, eles faziam isso de uma forma secreta. Em todo o reino de Clover, pouquíssimas pessoas podiam saber sobre isso. Era um segredo que eles eram capazes de trazer os demônios para este mundo para conseguir dominar este poder. Afinal, logo, eles eram usuários de magia proibida e não só isso também, como era extremamente arriscado para todo mundo o feitiço que eles utilizavam. Afinal, os demônios se manifestavam e dessa forma, se eles vencessem, eles acabavam possuindo completamente o mago. O Night mesmo já explicou sobre isso pra gente. Porém, por gerações a família Faust conseguia este poder. E até mesmo a nova geração por muito tempo desconhecia sobre isso. Era um segredo tão grande que nem mesmo para os seus filhos era contado, até que chegasse o momento onde fosse notado que um deles merecia conseguir este poder. No caso, a família Faust escolheu Night como mago sucessor, e então passou a ensiná-lo como conseguir o poder demoníaco, como se fortalecer, utilizando os poderes de um demônio. Ele então iniciou seus estudos e ele realmente se tornou um grande prodígio. A gente sabe como ele rapidamente conseguiu selar um contrato com o demônio, e depois disso fez com mais um, e mais um, e mais
mais um. Ele conseguiu 4 demônios de ranking médio, o que era incrível até mesmo para os outros magos mais experientes do clã. Aparentemente nas outras gerações nenhum mago jamais havia conseguido um feito assim, havia conseguido dominar o poder de 4 demônios de uma forma rápida. Knight apenas iniciou seus estudos e pouco depois ele já estava possuindo aqueles poderes. E então todo o clã Faust decidiu que ele seria o receptáculo do demônio que eles estavam guardando há gerações. Um item mágico que podia convocar um dos seres mais poderosos do submundo, um dos reis daquele lugar, o demônio Lucifugo, o demônio da magia do tempo. E assim o Knight iria realmente executar aquele ritual. Ou seja, a família Faust desde gerações passadas estava guardando a relíquia de Lucifugo, um dos líderes do submundo, porque eles já planejavam em algum dia conseguir convocá-lo. Mas acontece que ao mesmo tempo, aparentemente, o reino de Clover já estava há muito tempo tentando descobrir sobre eles, tentando descobrir o que realmente estava acontecendo ali, e então impedir a família Faust de realizar esses rituais. Inclusive, o próprio Morgan, o irmão do Knight, ele fazia parte do esquadrão que tentaria os parar. Eles então tinham essa missão de acabar completamente com os acordos demoníacos e impedir a família Faust de prosseguir com eles, impedir que novos demônios sejam convocados ao mundo dos magos. Porém, como a gente sabe, essa missão aconteceu no dia da invocação de Lucifugo, e então todos os magos que participaram dessa missão, e também toda a família Faust, o clã Faust e os seus aliados, foi completamente destruído por aquele demônio. O único sobrevivente foi o próprio Knight, porque o seu irmão Morgan conseguiu salvar quebrando aquela relíquia. Ele quebrou a pulseira que ligava Lucifugo a este mundo, e dessa forma aquele demônio desapareceu. Acontece que se Morgan realmente estava em uma missão pelo reino de Clover, então Julius Novachronos, que já foi o seu capitão e viria a ser o Rei Mago, não sabemos se ele já era o Rei Mago naquela época, ele realmente deveria saber sobre tudo aquilo. Ele deveria saber sobre a existência dos demônios e sobre o clã Faust. Mas também existe a possibilidade de aquela ter sido uma missão pessoal de Morgan, dele ter feito tudo aquilo por conta própria. Dessa forma, ninguém saberia sobre o seu clã, sobre a sua família, e ele tentaria os impedir por conta própria. Mesmo assim, o reino de Clover, eles sabiam sobre os demônios, a gente viu como o Congresso Mágico sabia sobre a existência dos seres do outro mundo, e a gente viu, por exemplo, também como a Dorothy sabia sobre os demônios. Vários magos do reino de Clover sabiam sobre a existência deles e sabiam também como alguns magos utilizavam poderes demoníacos. A própria Dorothy explicou sobre isso. Ela explicou que alguns magos tiveram poderes para utilizar uma magia proibida, e assim conseguir selar os demônios, ao mesmo tempo que alguns outros magos desejavam os poderes daqueles seres. Então, tudo isso indica que os demônios não eram algo fora do conhecimento do reino de Clover. Eles sabiam daquele poder, assim como Hurt sabia, assim como Loropetka sabia. Porém, diferente de Loropetka, eles aparentemente não sabiam como lidar com estes poderes e também como descobrir quando estavam sendo atacados. Afinal, há 500 anos atrás, e também na atualidade, Zegurt realizou um ataque contra Clover que não conseguiu parar. E tudo isso porque eles não tinham conhecimento sobre os poderes arcanos e como essas magias poderiam ser utilizadas para enfrentar um demônio. A própria magia do Capitão Yami Sukehiro, por exemplo, a magia de William Vengeance, a magia do próprio Rei Mago Julius Novachronos. Esses poderes podiam ser utilizados diretamente para enfrentar um poder demoníaco. A gente viu no próprio Palácio das Sombras como o poder do Capitão Yami fazia efeito no demônio Zegurt. Mesmo assim, vários magos tentaram enfrentar e os seus poderes não tiveram efeito nenhum contra ele. Afinal, a gente estava falando de um demônio de rank alto. E por fim, quando Lieb conseguiu escapar do submundo, quando ele andou pelo reino de Clover, todos os magos imediatamente sabiam que ele era um demônio e vários tentaram o atacar. Depois disso, no futuro, quando Ast e Lieb utilizaram a magia de união, eles automaticamente descobriram que ele estava utilizando um poder demoníaco. E isso por causa da manifestação do Lieb ali. Então o reino de Clover sabia sim sobre a existência dos demônios, mas essa no caso é toda a ligação que eles possuem com este clã. Aparentemente o único clã que tinha conhecimento sobre como enfrentar um demônio era o clã de Knight, o clã Faust. Mas comentem embaixo aí o que vocês acham sobre tudo isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!